Boas noites. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do reencontro, ainda que à distância, dirigindo os pensamentos a Deus e rogando ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8,38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Por isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco, se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, então vamos agora aproveitar para ler uma mensagem a respeito do mesmo tema. A mensagem escolhida foi o pensamento de Joana de Ângeles.
e vamos aproveitar para comentarmos algumas coisas entre as instruções, né, que ela passou. Antes de começarmos, nós já sabemos, né, que a grande característica do espírito é a emissão de pensamentos, né? Nós existimos, por assim dizer, para pensar, né? E dentro dessa informação, né, o que inclusive Joana de Ângeli trata são os efeitos desse pensamento em relação aos outros e em relação aos que recebemos. Então somos uma usina de pensamentos, e todas as pessoas que nos rodeiam também, né? E há uma permuta, uma troca, um intercâmbio desses pensamentos, e é nesse sentido que ela vai relatando, e aqui eu vou falando. O pensamento. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que ela está informando? Que a ciência entende que o pensamento é fruto do cérebro exclusivamente, que morreu o cérebro, morreu o pensamento. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através do veículo da mente, que é o atributo do espírito. Então, o espírito, né, ele tem a sua sede na mente, é o espírito quem pensa, né, e ele é exteriorizado através do cérebro. É esta parte que a ciência e a filosofia não reconhecem ainda, né? Eu vou pular alguns trechos para que não fique excessivamente longo, porém, ele na íntegra está na nossa reunião. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo ou negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem, né? Aqui a classificação de positivo e negativo é em função do seu enquadramento ou não dentro da moral divina, né? Dentro da harmonia universal, né? É nesse sentido que é positivo ou negativo. O pensamento é pensamento, ele pode ter diferentes categorias, mas se divide entre os positivos e negativos para gerar a ideia de pensamentos do bem e pensamentos do mal. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual ele é dirigido. Então, o que é ressonância? É acúmulo de energia, né? Então, quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, então essa energia é acumulada. Então, a isso se chama ressonância. Então, há sempre um acúmulo de pensamentos, há um acúmulo de energia, né, da sua própria natureza entre dois ou mais espíritos que pensam da mesma forma. Isso é prejudicial tanto para a fonte quanto para o receptor. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam, né? O efeito da emissão dos nossos pensamentos sobre tudo que nos rodeia, né? Todos os seres vivos, né? Você viu que ela destacou, né, tanto as pessoas quanto os animais e as plantas, né? Por quê? Porque há uma irradiação, nos termos dela, positiva, né? Salutares. Continuando. Muitos distúrbios de comportamento psicológico
procedem da aceitação da sintonia do paciente com os pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Então é o que a gente sempre coloca, né? Se nós nos tornarmos vulneráveis, entrarmos na mesma faixa vibratória daquelas pessoas que nos afetam negativamente, né? Nós acabaremos vinculados a ela e adoecendo tanto como espírito, né? como adoecendo até o nosso próprio corpo físico, que é reflexo do que a gente pensa. Então, basicamente é o padrão vibratório. Então, se alguém nos odeia, né? São vibrações difíceis que vão nos envolver. E se eu, de alguma forma, odiar essa mesma pessoa ou até outra, né, estamos no mesmo padrão vibratório. Então, seremos receptores e emissores de pensamentos difíceis com consequências imprevisíveis. Se por acaso a vítima dá conta e reage, né, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então é assim, eu sei que alguém me deseja o mal e eu reajo também desejando o mal para a pessoa. Pronto, está estabelecida uma simbiose entre os dois, em que o processo só vai se agravar. E aí ela dá a receita. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, mudar o padrão vibratório. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daqueles que os emite, por originar-se nas augustas fontes do amor universal. Ou seja, quando emitimos pensamentos equilibrados, pensamentos afetivos, amorosos, né? Estamos buscando isto na fonte de Deus e, portanto, temos nosso favor, né? Todo o equilíbrio divino para pôr fim àquela demanda, o motivo daquele antagonismo, né? Quer seja ele, basicamente, são de egoísmos, inveja, né? Orgulho e assim por diante. O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais, né? Então, os espíritos, nossos orientadores, nossos protetores, nossos amigos, como é que eles nos ajudam? Nos estimulando através dos próprios pensamentos que eles emitem do bem, né? E isso encontra em nós, né? Um alvo e uma mola para que mudemos o nosso próprio padrão vibratório e nos alinhemos com os deles, né? Aproveita-os, concentra-se e fixa-os a fim de que te revitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos.
No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental ou desconforto emocional, encontras-te sob descargas negativas que deve diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Ora, nesses momentos de isolamento, em que o nosso contato entre os amigos e principalmente os companheiros de doutrina, né, não tão fácil quanto em época normal, acabamos sendo até mais vulneráveis aos envolvimentos espirituais difíceis, né? Só não são maiores graças à proteção extra que estamos recebendo, mas isso exige de nós alguns compromissos, como por exemplo a gente já comentou, a exigência, né, praticamente da nossa manutenção do respeito ao Evangelho no Lar, que é aquela obra lá em que nós nos propomos a fazer uma oração no nosso lar e os espíritos mentores trazem aqueles que buscam esclarecimento para desfrutar daquela reunião. Se nós deixamos de lado, esquecemos, jogamos para mais tarde, o que fazer com esses espíritos que foram conduzidos lá para receber o esclarecimento, né? Nada mais justo até que eles nos incomodem para que a gente lembre das próprias obrigações, né? De igual maneira, são emissões essas, porém morbíficas, de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. E agora vem a parte mais, assim, tranquilizadora, né? O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Então é aquilo que nós destacamos, né? Que o que Deus faz é pensar, né? E que nós, como filhos dele, temos essa mesma qualificação, pensar, né? Ele pensa no universo o tempo todo, nós pensamos de acordo com a nossa própria natureza, né? Que nós vamos trabalhando para nos afinarmos cada vez mais com os seus pensamentos, né? Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã, e a futilidade como a ausência de sentido existencial se te aninharão no imo. Levanta-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedires ao Pai orando, Ele vos concederá. Certamente, se solicitares com o pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros da captação universal e produz a ligação vigorosa entre quem ora e o Supremo Ouvinte. Então que a gente reflita que é um pensamento, né, sobre tudo que a gente comentou, para nos tornarmos os verdadeiros autores dos nossos pensamentos, assumir as próprias ideias e sendo permeáveis à influenciação apenas daqueles pensamentos que vêm do alto, né? Sempre buscando
né? Na fé, na esperança, no amor, na harmonia, no bem viver, sob a tutela de Deus. Ok? Boa semana a todos. Uma boa tarde a todos. Que possamos ser gratos pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estudarmos as leis divinas e os ensinamentos de Jesus através dessa doutrina que tanto nos consola e nos fortalece. Que possamos cada vez mais colocarmos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Para hoje, vamos analisar sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Esse tema visa esclarecer qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas. Como a doutrina espírita compreende esse sentimento e de forma a colocá-lo em prática frente às dificuldades da existência. Porque, como disse Jesus, na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19. Com esses dizeres, o Mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos, e que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, nossas dificuldades. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder desse sentimento tão falado e tão pouco compreendido e praticado, pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E esta força pode ser aplicada em dois campos diferentes: o campo material e o espiritual. No campo material, Kardec define a fé como fé humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional buscando novos horizontes de atuação. E todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho, sentimento este que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade.
Temos vários exemplos de homens que realizaram grandes tarefas para o bem da sociedade, acreditando no seu potencial em vários campos de atuação, como, por exemplo, nas ciências, nos descobrimentos, no campo empresarial, etc. No campo espiritual, Kardec define a fé como fé divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo, que direciona sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu imortal. É a religiosidade, agregando a caridade, a fraternidade e a nossa melhoria interior. Essa fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos e direciona a força material para a satisfação da coletividade e não só para a nossa individualidade. Isso se aplica principalmente ao Espiritismo, onde o estudo e a prática da caridade são fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalhador espírita. Deixa claro o perigo da fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a gênese do fanatismo religioso que causou tanto mal à humanidade e que deve ser combatida, mas com serenidade e racionalidade. Recordemos que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Agora, quando a fé é vacilante, ela provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na sua possibilidade de vitória. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso, de encarnações anteriores. Porque em outras pessoas acontece o contrário. Elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas mais retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação quase feita. As segundas, tudo têm a aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Citaremos uma passagem de Jesus em Cafarnaum. Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse:
eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Quando digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículos de 6 a 13. O homem de bem, que crente em seu futuro e que sua verdadeira pátria não é aqui na terra, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam os milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. A fé nas verdades espirituais básicas não se receita, não se impõe. Ela é desenvolvida e ninguém está impedido de possuí-la. Aos que, mesmo tendo as provas chovendo ao seu redor, agem com descaso ou por temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Porém, na sua maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam que inclinar-se diante dela. Para concluir, citaremos uma frase de Santo Agostinho: Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Uma ótima semana a todos e o nosso muito obrigado.